Aleluia. Podeis tomar o vosso assento, irmãos, no nome de Jesus. Nós queremos louvar a Deus por essa oportunidade que Ele nos concede de estar nesta casa chamada Casa de Oração pela primeira vez, para estar adorando o nome do Senhor juntamente com a igreja. Também fica aqui o meu agradecimento ao Senhor Evangelista Reginaldo, que nos convidou, e ao nosso pastor, que estou conhecendo hoje, Deus abençoe, e também os irmãos que estão nos acompanhando, a senhora Ana Paula, meu filho Isaac e a minha esposa irmã Kátia e o nosso irmão Luan. Que Deus em Cristo nos abençoe. Mas nós queremos meditar na palavra de Deus em Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 8. Embora Deus já tenha falado conosco nesta noite, Ele vai continuar falando em nome de Jesus. Mateus, capítulo de número 8. Amém? Aleluia. Versículo de número 23 a seguir. 23 e diz assim: E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram, e eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos que perecemos. Versículo 26. E ele disse-lhe: Por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. Amém. Amém. Podeis tomar seu assento em nome de Jesus. Nós queremos meditar nesta noite nesse versículo bíblico, aonde o Senhor está falando ao meu coração. Nós estávamos já meditando há uns 3 dias nesta passagem bíblica, onde Deus tem falado conosco nesta noite. Embora é uma passagem bíblica bastante conhecida da igreja, bastante conhecida dos irmãos, das irmãs, onde Deus ele tem se renovado esta palavra. Deus tem falado comigo nesta palavra, e eu gostaria que a igreja nesta noite prestasse bastante atenção, por mais que seja uma palavra já conhecida, mas nesta noite eu quero convidar a igreja a deixar o mundo circular e entrar no mundo espiritual nesta noite. Eu quero aqui fazer uma oração, um pedido a Deus, que Deus tire de nós nesta noite nosso cansaço físico, porque muitas das vezes isso nos limita nós de adorarmos a Deus, né? O meu pedido a Deus nesta noite é que Ele tire de nós o nosso cansaço físico, porque isso daí muitas das vezes nos coloca limite de adorarmos a Deus. Então, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor tire de nós nesta noite esse cansaço físico. Depois ele pode vir, mas enquanto nós estamos ministrando a palavra do Senhor, do andamento do culto, nesta noite nós vamos adorar o nome do Senhor na palavra também. Queridos, quando nós meditamos nesse texto, nós entendemos que Jesus ele faz um convite para os seus discípulos. E o convite é este: que Jesus ele chama os seus discípulos e entra no barco. A Bíblia diz que Jesus entra primeiro no barco. Não se esqueçam disso. Que Jesus entra primeiro no barco. E a Bíblia diz que após Jesus entrar no barco, os seus discípulos o seguiram e entraram no barco também. E a Bíblia diz que no meio da sua trajetória levantou-se no mar uma tempestade tão grande
que o barco estava sendo coberto pelas ondas. E a Bíblia diz que Jesus estava dormindo. Vou repetir. Jesus estava dormindo. Aí o texto vai dizer que os discípulos, eles se entram em desespero, eles se apavoram, eles têm medo. E a Bíblia diz que enquanto os discípulos estavam desesperados, Jesus estava dormindo. Enquanto os discípulos estavam apavorados, Jesus estava dormindo. Enquanto os discípulos estavam com medo, Jesus estava dormindo. O texto é bem claro em nos dizer que primeiro Jesus faz o convite e entra no barco e chama os discípulos para entrar no barco também. E logo após ele entrar no barco, ele não avisou para os discípulos que nessa trajetória eles iriam enfrentar uma grande tempestade. Ele apenas entrou, convidou, mas não disse para os discípulos que eles iriam enfrentar uma grande tempestade. Aí eu analisando esse texto, o versículo bíblico, embora o Senhor ele nos renova cada mais a palavra dele, aí nós temos por entendimento que nós servimos um Deus que nos leva para a tempestade. Que nós servimos um Deus que nos leva para a tempestade. O texto é bem claro. Primeiro Jesus entra e ele convida os discípulos. Aí eu parei para imaginar, meditar com Deus essa passagem bíblica. Eu nunca tinha meditado desta forma. Que Deus é esse que nós servimos, que nos leva para a tempestade? Que Deus é esse que nós servimos, que no momento que nós estamos vivendo uma calmaria, Ele nos convida para entrar no barco, mas não nos avisa que Ele que está entrando no barco, e não nos avisa que no meio da trajetória, Ele na realidade Ele está nos chamando para enfrentar uma grande tempestade. Que Deus é esse que nós servimos? Vem algum questionamento que nós servimos um Deus que vai ter vários momentos das nossas vidas que Ele vai nos levar para a tempestade, sim. Que Ele vai pegar na nossa mão e vai nos conduzir à grande tempestade. A grande questão que envolve esse texto é: por que Ele nos levou para a tempestade? Por que Ele vai te levar para a tempestade? Ou por que você já está nessa tempestade? Ou por que Ele já te levou para essa tempestade? Qual foi o motivo? Qual é o ensinamento? Qual foi o propósito? Qual foi a ideia que Ele teve de nos levar para a tempestade? Qual foi a ideia que Ele teve de te levar para a tempestade? Qual foi a ideia que Ele tinha em mente de pegar os discípulos e dizer assim: agora eu vou levar vocês para enfrentar uma tempestade? Aleluia! Mas eu não vou ficar parafraseando muitas palavras.
Mas o mesmo texto diz, irmãos, que o mesmo Deus que nos leva para a tempestade é o mesmo Deus que está conosco na bonança. A questão é, eu tenho a mentalidade espiritual para entender isso ou não? Que o mesmo Deus que nos leva para a tempestade, que o Deus que nós servimos, que nos leva para a tempestade, será que eu tenho o mesmo entendimento espiritual para entender que é o mesmo Deus que também vai permitir bonança? Nós servimos um Deus, irmãos, não adianta, muitas das vezes nós queremos questionar por que a tempestade vem, porque Ele está nos levando para ela, Ele está nos conduzindo para ela, Ele está fazendo com que nós fôssemos até a sua direção da tempestade. Glória a Deus. É o texto, é de nosso entendimento, que quando os discípulos entram naquele mar, até então não tinha tempestade. Mas quando eles entram no meio da sua trajetória, vem a tempestade. A maior tempestade que você enfrenta não é no começo, é no meio. A questão é, quando eu enfrento essa tempestade, devo permanecer no barco ou pular fora? Quando a tempestade chega na minha casa, devo permanecer no barco ou pular fora? Quando a tempestade chega lá no meu trabalho, devo permanecer no barco ou pular fora? Quando a tempestade chega ministerialmente na minha vida, eu devo permanecer no barco ou esperar a bonança? Fica esses questionamentos, essas perguntas nesta noite que Deus está fazendo para nós. Qual é a atitude que eu vou tomar? Qual é a atitude que nós vamos tomar quando a tempestade vier? Ou se é que você já não está no meio dela? Ou se eu já não estou no meio da tempestade? Qual é a atitude que devo tomar? Permanecer na embarcação ou querer pular fora dela? Aleluia! E muitas das vezes nós somos crentes, mas nós não entendemos por que Deus nos levou para a tempestade. Aí nós não temos entendimento e achamos que muitas das vezes é o inimigo que permite tempestade, irmão. Que é o inimigo que coloca a tempestade nas nossas vidas. Não! Nem todas as vezes é o adversário colocando tempestade em nós. Nós temos que ter um entendimento que algumas tempestades que nós enfrentamos é o próprio Deus te levando ao encontro dela para te ensinar algo muito profundo com Ele. Sabe por que a tempestade vem em nossas vidas? Sabe por que tempestade Deus permite? Sabe por que tempestade Deus nos leva até ela? Sabe por quê? Porque quando está na bonança, nós não oramos como orávamos antigamente. Aleluia! Quando está na bonança, não tem oração. Quando está na bonança, não tem jejum. Quando está na bonança, não quer vir ao culto. Quando está na bonança, não vem uma tarde da bênção. Quando está na bonança, não vem no culto de jovem. Quando está na bonança, não vem no culto de oração. Quando está na bonança, não vem na Santa Ceia. Quando está na bonança, não vai no evangelismo. Quando está na bonança, não vai para o culto de oração. É por isso que Deus te leva para a tempestade, para nós fazermos voltar a orar. Aleluias, glória a Deus. Porque na bonança, irmãos, nós ficamos zen, nós ficamos tranquilos. Mas quando a tempestade vem, qual é o primeiro entendimento que nós temos? Senhor,
Aleluia. Volto a repetir. O mesmo Deus que nos leva para a tempestade também é o mesmo Deus que está conosco na bonança. Quando nós falamos de tempestade, também nós temos entendimento de algumas pessoas na Bíblia que estavam na bonança, que Deus permitiu que ele fosse até uma tempestade. E quando nós falamos de tempestade, irmãos, tem algumas variações, algumas colocações. Porque você sabe qual é a tua tempestade, eu sei qual é a minha. Eu sei qual é a minha tempestade, você também sabe qual é a sua tempestade. E algumas pessoas na Bíblia que Deus permitiu passar por alguma tribulação, passar por alguma adversidade, mas nenhum deles negaram. Em algumas pessoas que nós vamos citar. Enquanto na Bíblia a primeira pessoa que Deus permitiu que passasse por uma tempestade, que passasse por uma tribulação, talvez eu fale a segunda, a terceira pessoa, talvez, mas se Deus permitir nós ficamos apenas em uma. A Bíblia diz que Daniel, ele era um servo fiel, era um homem fiel. Foi levado cativo para a Babilônia, escolheu não comer os manjares que o rei colocou à mesa, e a Bíblia diz que por causa disso, Deus fez com que o nome dele começasse a se engrandecer. Daniel passou a ser um homem de extrema confiança, mesmo sendo judeu, habitando na terra da Babilônia. E por causa disso, Daniel tinha o hábito de orar ao Senhor 3 vezes por dia. E existiam algumas pessoas que não gostavam dessa atitude de Daniel. A Bíblia diz que eles conspiraram algo contra Daniel, fazendo com que o rei fizesse um decreto, colocasse uma lei, que todos aqueles que não o adorassem o seu Deus, que não poderiam orar ao Deus, a não ser o Deus que ele servisse, o Deus da Babilônia, porque eles sabiam que Daniel era um servo fiel, mas eles queriam tripular a vida de Daniel. E a Bíblia diz que Daniel, por 3 vezes por dia, abria a janela por volta de Jerusalém e orava ao Deus dos céus. A Bíblia diz por causa disso, aqueles homens foram até o rei e disseram assim: ó rei, o senhor não determinasse o decreto que não era para fazer nenhum tipo de oração a nenhum outro Deus a não ser o nosso, que este seria lançado na cova do leão. E a Bíblia diz que o rei assim o fez. Agora esses 3 homens colocam o rei sob pressão e diz assim: Daniel é este homem que está orando a outro Deus. Quando o rei ficou sabendo disso, o rei turbou-se no seu coração e entendeu que havia naquele momento uma conspiração contra Daniel. Mas o rei não poderia voltar atrás no seu decreto que ele já tinha determinado, porque era uma lei, e a palavra do rei não poderia voltar atrás. E por causa disso, o rei manda colocar Daniel dentro da cova do leão. Aleluia. Vou repetir para você não esquecer: o mesmo Deus que te leva para a tempestade, Ele também vai estar contigo na bonança. A Bíblia diz que Daniel, ao entrar na cova do leão, qual foi a atitude que Daniel teve? Orar.
dos céus. Isso, Deus me dá algo novo do céu. Daniel orou a Deus na bonança e na tempestade. Daniel orou a Deus antes de entrar na cova do leão. Aleluia. E dentro da cova do leão. Aleluia, Jesus. Daniel orou a Deus antes, durante e depois. E a Bíblia diz que quando Daniel é colocado lá dentro da cova do leão, na oração que ele fez, aleluia, Deus naquele momento envia um anjo. Aleluia, Deus. Talvez você não possa estar entendendo o que Deus está falando com você nesta noite, mas por causa da tua oração, Deus envia anjos, porque a Bíblia diz que aos seus anjos dará ordem ao nosso respeito. E a Bíblia diz que quando Daniel ora, Deus envia um anjo e fecha a boca do leão. Mas peraí, irmãos, peraí, pregador, como que isso pode acontecer? Porque é o mesmo Deus que levou ele na cova do leão, o mesmo Deus que levou ele para a tempestade, é o mesmo Deus que estava com ele na bonança, o mesmo Deus que está com você nessa tempestade, que te conduziu até ela, que fez com que ela chegasse até você, é o mesmo Deus que vai estar com você também na bonança vier. Aleluia. A Bíblia diz que passou-se a noite e o rei não conseguiu dormir de tanta preocupação que estava com Daniel. A Bíblia diz que ao amanhecer, o rei ele vai em disparada, ele vai ao encontro de Daniel. O interessante nesse texto é que o rei sabia da grandeza do Deus de Daniel. Aleluia. Porque o rei disse assim: Daniel, o Deus a quem tu serves. O mundo aí fora precisa testemunhar do Deus que nós estamos servindo. E o rei segue insistindo: Daniel, em outras palavras, você está vivo? Aí Daniel responde lá de dentro, irmãos: o rei vive eternamente. É para você dar um glória. O rei vive eternamente. Aleluia. Olha a palavra de Daniel: porque o Deus que eu sirvo, o Deus que permitiu que eu entrasse dentro da cova do leão, é também o mesmo Deus que fechou a boca deles. Eu estou vivo. Aleluia. Deixa eu abrir um parênteses para você aqui nesta noite, para nós finalizarmos. Deus disse ao meu coração que você vai sair dessa aprovação ileso. Você não entendeu? Deus disse ao meu coração nesta palavra que você vai sair desta aprovação sem nenhum dano, sem nenhuma sequela. Se você vai sair dessa aprovação são, salvo, glorificando a Deus, exaltando o nome de Deus, adorando o nome de Deus, porque você vai sair dessa aprovação glorificando ao nome do nosso Deus. Aleluia. Aleluia. A gente precisa ter esse entendimento que o Deus que nós servimos, irmãos, Ele também vai te levar para a tempestade. Ele vai nos conduzir até a tempestade. Para nós finalizarmos, Sadraque, Mesaque e Abednego, Ananias, Misaías e Azaria,
A Bíblia diz que os três foram parar dentro de uma fornalha. Deus não poderia livrar da fornalha? Sim, mas Deus fez com que ele fosse até a fornalha. Sabe para quê? Para levar ele na fornalha. Não foi lá, foi lá. Deus levou ele na fornalha. E a Bíblia diz que nem cheiro de fumaça saiu na sua roupa. E a Bíblia diz que nenhum cabelo da sua cabeça saiu queimado. Sabe para quê? E por quê? Primeiro, para quê? Para que quem estivesse lá fora testemunhasse do Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Sabe por quê? Porque lá dentro ele queria se manifestar, se revelar para Sadraque, Mesaque e Abednego, dizendo assim, em outras palavras: vocês não se prostraram a outros deuses, vocês não se prostraram à estátua de ouro de Nabucodonosor, por isso que eu entrei com vocês na fornalha. Melhor dizendo, Deus estava dizendo assim: quando vocês entraram na fornalha, eu já estava lá te esperando. Eu quero orar por você que está passando algum tipo de tempestade. Não vou fazer nenhuma colocação de tempestade, mas você sabe qual é que você está enfrentando. Eu quero orar por você. Se coloque de pé, por favor, em nome de Jesus. Você não precisa vir até aqui à frente, mas no lugar que você está mesmo, eu gostaria que você fechasse os seus olhos, curvasse a sua cabeça em nome de Jesus.